Meus amados irmãos da Primeira Igreja Batista de Juazeiro do Norte, eu gostaria de recordar o sermão que eu preguei para os irmãos no dia 22 de julho de 2017, por ocasião dos 70 anos da igreja. Uma festa bonita, vocês me convidaram, eu estive com muito prazer e compartilhei com vocês uma lição bíblica baseada no versículo de 1 Coríntios capítulo 16, verso 9, que diz: porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim, e há muitos adversários. Vocês me deram um tema interessante sobre como manter a tarefa que Deus deu para a igreja. Uma temida arma de guerra da antiguidade era chamada de aríete. Basicamente consistia de uma enorme tora de madeira carregada por vários homens ou às vezes em um carro ou uma carroça. O ariete tinha uma testa de ferro ou bronze, que era geralmente colocada no formato como se fosse a cabeça de um carneiro. Essa arma era usada para romper muralhas ou portões de castelos ou fortalezas. Poucas portas ou muralhas da antiguidade resistiam ao ataque dessa poderosa arma, do ariete. Diante dos arietes, geralmente, as barreiras se transformavam em pó. O Senhor Jesus usou uma figura muito interessante quando profetizou, antecipou a criação da sua igreja em Mateus capítulo 16. Vocês vão lembrar quando o Senhor disse para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui nós temos o Senhor comparando a sua igreja a um poderoso ariete. Quem está com as portas fechadas é o inferno, e quem vai arrombar essas portas é a igreja de Cristo. O Senhor está dizendo que a igreja do Senhor é uma arma poderosa para saquear o inferno. Foi acerca disso que ele falou lá em Mateus capítulo 16. Cristo comparou o diabo a um dono de escravos, poderoso e valente, e ele fala disso em outras passagens também. No entanto, a despeito da força maligna, surge um mais valente que pode invadir a casa desse inimigo e saquear os seus bens. Como é que ele faz isso? Por meio do poderoso instrumento que é a sua igreja. Na ilustração de Cristo, não é o inferno que está atacando a igreja, é a igreja que ataca o inferno e liberta das garras do mal os escolhidos de Deus. Os irmãos entendem a seriedade disso? A primeira igreja é uma arma celestial para atacar o inferno. Os irmãos acham que o inimigo vai olhar isso passivamente? De jeito nenhum. Eu não sei de vocês, mas na minha participação naquela celebração do 2017, eu falei sobre um significado muito importante. Eu mencionei que naquele momento os nossos olhos estavam contemplando o cumprimento daquela palavra poderosa do fundador, resgatador e dono da igreja, o Senhor Jesus Cristo. Chegando a 70 anos na história da primeira igreja, nós podíamos ver claramente que as portas do inferno não tinham resistido à igreja do Senhor. Lembrei para vocês, e quero recordar também um pouco da história da igreja, que se confunde com a história do começo do evangelho em toda a região. Essa igreja chama-se Primeira Igreja, não é à toa. Foi de fato a primeira agência poderosa que o Senhor utilizou, o primeiro farol a brilhar a glória do Senhor nessa região do Cariri. Então, como eu digo sempre, Satanás tem um projeto de destruir todas as igrejas se ele pudesse, mas tem algumas que ele tem o projeto de destruição como ponto de honra.
E eu tenho a impressão que essa primeira igreja é uma delas, porque o diabo se sentiu muito afrontado quando esses missionários resolveram plantar uma igreja na região do Cariri em 1936. Os irmãos entendem o que é isso? 1936, o missionário Edward McLean. Isso era 2 anos após a morte do padre Cícero. Se nós olharmos pela ótica espiritual, o que esse missionário fez foi ousar estabelecer uma igreja na capital da idolatria do Nordeste. Irmãos, isso não é brincadeira. Deus deu a vitória, mas não foi fácil. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10, 21, vocês podem ler depois, que atrás dos ídolos existe uma ação ativa e passiva de demônios. Os ídolos em si não são nada, há um só Senhor. Mas o local que abriga a idolatria é um local onde a presença, a ação dos demônios é muito, muito mais intensa. Porque adorar ídolos é um ato de insanidade. É você pegar um pedaço de madeira, como Isaías diz, com uma parte você cozinha o seu alimento, se aquece, e com outro pedaço você faz um Deus e se curva diante dele. É uma coisa tão sem sentido que só pode ser explicada pela ação do demônio, tirando a capacidade de equilíbrio das pessoas. Irmãos, Juazeiro do Norte foi, ainda é, mas todos nós sabemos, no passado, era muito forte, era o ícone da idolatria do Nordeste, talvez do Brasil. Milhares de pessoas chegando para se curvar diante do ídolo. A presença de demônios nessa cidade foi e continua sendo muito intensa. Por isso que a chegada do missionário e a fundação dessa igreja, nós podemos dizer que ela abalou as estruturas do inferno. E de lá para cá, a guerra nunca cessou. Tem tréguas, às vezes tem um cessar-fogo, mas ela volta. E parece que cada vez que volta, vem mais forte ainda. Imagine isso. Numa região onde as trevas prevaleciam abundantemente, onde a cegueira da idolatria mantinha acorrentadas as consciências e os corações, a primeira igreja de Juazeiro, sem nenhuma dúvida, desagradou o inimigo e dali para frente esteve sempre na mira de Satanás. Quando chegamos aos 70 anos, eu lembrei isso, muitos dos inimigos usados pelo nosso arqui-inimigo contra a igreja já não existiam. Estavam incapazes de realizar o seu programa de extermínio da primeira igreja. Mas nós sabemos que aquele que é o mentor dos ataques continua, ele será aprisionado um dia. Mas ele continua, ele não desiste, ele é ousado. Quando nós fechamos a porta da frente, irmãos, ele entra pela porta de trás. É uma luta constante. Irmãos, nossas diferenças, nossos conflitos, em primeiro lugar, não é uns contra os outros, não. Lembrem-se disso. Nós estamos numa batalha espiritual. A maneira como nós agimos, reagimos, interagimos antes de qualquer coisa, irmãos, por favor, escutem isso. Antes de qualquer coisa, antes de pensar e falar, antes de participar em tudo que acontece na igreja, principalmente em tempos difíceis, faça a seguinte pergunta: o resultado dessa minha ação vai trazer alegria para o inferno ou para o céu? Porque vai repercutir no mundo espiritual. Ou repercute entre os demônios felizes, porque eles conseguiram nos atacar, nos ferir, ou vai repercutir no céu com glórias e honras a Jesus Cristo, Cordeiro de Deus. Pensem sempre nisso, porque isso vai nos ajudar em momentos difíceis. O tema que eu recebi naquela ocasião para desenvolver foi o seguinte: a tarefa da igreja
até a volta de Cristo. Como eu disse, esse é um tema extremamente apropriado, porque embora alguns dos inimigos infernais que atacaram a igreja já não estivessem naquele momento, outros surgiram e continuam surgindo através da história. Mesmo nós sabendo que no final o inimigo será absolutamente derrotado, e ele sabe disso, ele sabe mais do que nós, irmãos. Satanás conhece muito bem a Escritura. Lembra que Tiago diz? Ele crê e treme. Ele não se submete. Mas em termos de conhecimento, ele sabe quem é Deus e ele conhece o final da história dele. Ele sabe que ele é um guerreiro derrotado. Mas lembre-se, ele não vai deixar de lutar e atacar por isso, não. Ele não se dá por vencido. Ele tentou o próprio Cristo. Ele chegou a fazer a proposta para o Filho de Deus se curvar e adorá-lo. Irmãos, isso é muito. Se Satanás teve coragem de fazer uma proposta dessa para o nosso Senhor, o que ele não será capaz de propor para nós? Amados irmãos, a batalha é muito grande, irmãos, não podemos brincar. Nós podemos até brincar de soldados, mas Satanás não brinca de guerra. A guerra é real para ele, amados. E nós devemos estar muito atentos quanto a isso. A Bíblia diz que Satanás, ele procura perverter os retos caminhos do Senhor. Paulo falou isso em Atos 13:10. Por isso é muito importante manter reavivada a nossa memória para não perdermos de vista a nossa tarefa dada pelo Senhor. Jesus, nos seus repetidos ensinos, principalmente nos evangelhos e também através dos seus apóstolos, ele estava sempre lembrando, nós temos uma tarefa, não podemos nos distrair. A tarefa foi dada até que ele venha. Quando ele chegar, ou quando nós formos para o encontro com ele, nós teremos cumprido a tarefa. É isso que tem que ocupar os nossos pensamentos. Amados irmãos, estou recordando essa mensagem, Deus colocou isso no meu coração, porque eu acho que é extremamente apropriado para que os irmãos, nesse momento difícil, não adianta maquiar, não é por acaso que eu estou mandando essa mensagem para vocês. Eu sei que a situação da igreja agora está difícil. Eu espero que nenhum de vocês pense que eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho. Eu amo essa igreja. O ministério começou por aí, vocês sabem disso. E tem mais. O apóstolo Paulo disse, escrevendo aos Coríntios, que além de todas as preocupações externas, ele ainda se preocupava com tudo o que acontecia em todas as igrejas. Nós somos um corpo. Quando um sofre, todos sofrem. Se eu pudesse, eu ajudaria todas as igrejas em conflito, muito mais a querida primeira igreja, que faz parte da minha história. Então eu tenho, meus irmãos, amor pela igreja. Eu estou relacionado com vocês e vocês comigo. Essa é a razão por que estou mandando essa mensagem e pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de mim, para que eu possa ser um instrumento de bênção nas suas vidas. Amados, vamos voltar a falar depois sobre isso, mas lembre-se, cumprir a missão de Cristo. Paulo estava querendo cumprir a missão, partiu na segunda viagem missionária para cumprir a sua missão. Ele completou todo o circuito. Na terceira viagem, ele está em Éfeso, é de onde ele escreve a primeira epístola aos Coríntios. E ele diz isso mesmo, falando sobre a estada dele em Éfeso. Ficarei em Éfeso até o Pentecostes. Por quê? Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim. E há muitos adversários. Olha que coisa. O fato de ter adversários não é para nós desistirmos. Ao contrário, quando a porta grande se abre e os adversários se levantam, Paulo diz, eu vou ficar aqui, eu não vou fugir, porque se está começando a oposição, é porque aqui tem frutos para a glória de Deus.
Que Deus os abençoe ricamente.